Corinthians empata com o Juventude em casa na tarde deste domingo, com 2 jogadores a mais em campo. O Timão voltou para a zona de rebaixamento. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, fica aqui nesse vídeo, deixa o seu like. Meu nome é Gabriela Sena, bem-vindo ao Boteco Corintiano. O Corinthians empatou por 1-1 com o Juventude dentro de casa na tarde deste domingo. Sim, um empate terrível e pavoroso do Corinthians. Se tem uma palavra melhor que eu consiga definir o que foi o jogo de hoje do Timão, foi vergonhoso. Eu não tenho outra palavra melhor para achar, outro adjetivo melhor para achar de um time que dentro da sua casa, com a força da sua torcida, com a maior torcida, do futebol nacional, não conseguia simplesmente vencer o adversário em casa. O Corinthians teve extremas dificuldades para vencer o time do Juventude, que segue sempre lutando para permanecer na Série A. É um time que a gente sabe que já vem da Série B e é um time, com todo respeito, fraco. Só que o Corinthians, ele não consegue ter poder de reação e não consegue ter peito para vencer esse tipo de adversário. O Corinthians tá na zona de rebaixamento de novo e parece que é um time que não tem eficiência para sair da zona de rebaixamento. Sabe aquele time que a gente sabe que tá lá na zona de rebaixamento, obviamente, e que simplesmente não luta para sair dela? É o que eu consigo ver a partir do que foi essa partida do Corinthians nesse domingo. Não tá com cara de time que tá lutando para conseguir subir na tabela. Não tá. Eu não vejo. Eu vejo postura dos jogadores para isso. Os jogadores acomodadíssimos em campo. Agora a gente falando sobre o jogo, para fazer aqui uma análise, de bem rapidinho mesmo. O primeiro tempo do Corinthians, o Timão já começou tomando o gol do Juventude bem nos minutos iniciais. É uma coisa que acontece no Corinthians desde o ano passado, isso. E, como isso acaba com o torcedor tomar gol nos primeiros minutos de jogo. Aí, ok, ainda no primeiro tempo, o Corinthians teve a expulsão a favor, que foi do goleiro do Juventude, que ele foi expulso. O Corinthians com 1 a mais em campo, não conseguiu fazer nada, não conseguiu ser efetivo, dando espaço pro adversário jogar, e foi pro segundo tempo, com a derrota por 1-0, a derrota parcial por 1-0 pro Juventude. Chegando no segundo tempo, o Ramon Dias fez a substituição, colocando o Pedro Henrique em campo. Pedro Henrique que conseguiu, depois de uma assistência do Fagner, abrir o placar por Corinthians. Primeiro gol do Pedro Henrique desde que chegou pro Timão, Diga-se de passagem, ótimo gol. Mas o time conseguiu se pressionar o adversário, ficar no campo de ataque de defesa lá do adversário, mas o Corinthians simplesmente errou tudo o que tinha que errar, com todas as oportunidades claras que tinha ali. Os jogadores do Corinthians, eles parecem perdidos em campo. Eles não conseguem fazer uma leitura coletiva para conseguir atingir o objetivo final. O passe final parece que está sempre uma confusão. Teve uma hora que o Giovani foi tentar bater, se eu não me engano foi o Pedro Henrique também. Os dois tentaram bater na bola no mesmo minuto e se atrapalharam. Então são coisas que a gente consegue ver muitos erros individuais do time, que, desculpa, para mim não é uma questão do técnico, mas é uma questão individual dos jogadores. São erros e erros atrás de erros. Falando sobre as atuações, Fagner, pra mim, há muito tempo ele já não tá bom. Há muito tempo ele parece perdido em campo, independente da assistência que ele fez hoje. Outro, Ranieri, no primeiro tempo, parecia que ele não tava no campo. Tava dormindo, não sei. Wesley, eu entendo muito, muito que o Wesley esteja tentando às vezes, mas essa individualidade dele em fazer as jogadas é uma coisa que complica muito o time. Joga coletivo, sabe? O coletivo do Corinthians não funciona, o coletivo do Corinthians não existe, é inexistente o coletivo do clube. Os jogadores parecem que tá cada um por si. E a postura deles em campo hoje não é uma postura de time que tá lutando contra o rebaixamento. Sinto muito, sabe? Isso deixa o torcedor bravo, isso deixa o torcedor confuso.
agora finalizando um pouquinho sobre o jogo, na próxima semana o Corinthians já tem aí um adversário que é o Grêmio, pela Copa do Brasil, em busca da tão sonhada vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians aí de um empate com o Grêmio por 0-0. Eu quero ver o que vai ser desse jogo agora. Lembrando, a gente não tem o Yuri Alberto e não vamos ter também, possivelmente, não vamos ter, na verdade, o Ranieri, né, que foi expulso no primeiro jogo do Grêmio. Então não temos o Ranieri, que hoje, pra mim, foi péssimo. E não temos o Yuri Alberto, que tá machucado. O Yuri Alberto caiu umas 8 partidas afastado do Corinthians. Que ele teve uma cirurgia, né? Então, depois a gente ainda enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão e depois o Red Bull Bragantino novamente pela Sul-Americana. Um time bem treinado, que é o time do Pedro Caixinha, né? Então já é um adversário aí. Se o Corinthians não consegue ter força de reação, jogando com 2 a mais, para um time que vive na Série B, o que vai ser do Corinthians contra o Grêmio e contra o Red Bull Bragantino? Sinceramente, não sei. Eu fico extremamente preocupada com isso. O Corinthians está na 18ª lugar da tabela de classificação. Os adversários do Corinthians que estavam ali brigando também na zona de rebaixamento. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense, já subiu. Fluminense também venceu o Bahia hoje e já conseguiu se afastar também aí de uma situação muito pior para o rebaixamento. Então são adversários do Corinthians que já estão tendo outro poder de reação no campeonato, enquanto o Corinthians parece que está no mar de rosas. Os jogadores acham que está tudo ok, tudo maravilhoso e que eles não precisam lutar ali, não precisam entregar tudo de si em campo. Hoje foi uma partida que me deixou muito preocupada mesmo. Mas eu espero que a gente consiga ter um outro resultado, que eu consiga trazer um outro tipo de vídeo para vocês semana que vem contra o Grêmio. Que a gente consiga ter a nossa classificação e que a gente consiga criar cada vez mais uma coletividade no grupo. Eu não sei mais o que vai ser do Corinthians daqui para frente. É um sentimento de desespero que dá, né? Mas, enfim, esperamos notícias melhores. Agora a gente começa a semana com esse empate doloroso, vexatório dentro da nossa própria casa. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, que é muito importante pra gente que você deixe o seu like, que você comente. Isso vai com que o nosso canal cresça cada vez mais. Então, vou ficar muito grata por isso. Vou ficando por aqui, uma boa noite pra todo mundo. Boa noite, boa tarde, bom dia, quando você estiver vendo esse vídeo. O meu nome é Gabriele Sena e sejam muito bem-vindos ao Boteco Corintiano.